Eu estava aqui fazendo o meu devocional de hoje e um trecho de um versículo me chamou muita atenção e falou tremendamente ao meu coração e eu decidi compartilhar aqui com vocês. E eu quero compartilhar com vocês como que a nossa mente é escravizada e é difícil sair da escravidão da mente. É por isso que a Bíblia fala que é necessário haver uma renovação da nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente, ela é uma muralha que é a parte mais difícil de ser entregue e de ser dominada por Deus. Por quê? Porque nós temos muitas fortalezas mentais que impedem o trabalhar e o fluir do Espírito Santo na nossa vida. Muitas vezes Deus não consegue entrar na nossa vida. O poder de Deus não consegue se manifestar em nós por causa das fortalezas mentais. E Cristo deixa isso claro em Lucas, capítulo 5, versículo 39, que fala bem assim: ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Nesse capítulo aqui, contextualizando, Jesus estava sendo questionado pelos fariseus, pelos mestres da lei. Primeiro porque disse que os discípulos dele não jejuavam, e era um ritual religioso. Então Jesus sendo questionado por eles porque que os discípulos dele não jejuavam, Jesus faz uma analogia que enquanto o noivo está com os convidados, não tem necessidade dos convidados jejuarem. Jesus se coloca como a figura do noivo. Então não é necessário porque Jesus ainda está ali com eles. Então não era necessário que eles jejuassem, porque o jejum nos aproxima de Deus e Deus estava ali com eles, então percebe que não tem necessidade. E Jesus começa a falar isso para eles, só que eles tinham uma mentalidade aprisionada num sistema religioso antigo, e não que Jesus veio para quebrar a lei. A Bíblia diz que ele veio para cumprir a lei. Ele é o cumprimento da lei, ele não veio para quebrar, para ir contra. Só que a questão é que os fariseus, os mestres da lei, eles eram religiosos, mas eles tinham um exterior, eles cumpriam ritos religiosos, eles cumpriam todas as tradições judaicas, só que o coração deles era distante de Deus. E era sobre isso que Jesus falava, sobre o coração, sobre a limpeza e a purificação do coração e não do exterior. Então eles questionavam Jesus. Eles estavam questionando Jesus porque Jesus estava na casa de Levi, que era um cobrador de impostos, comendo com pecadores. E para eles era um absurdo um religioso estar comendo com pecadores. E Jesus fala no 31, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para o arrependimento. Então, entrando nessa parte que nós lemos agora, Jesus aqui ele está meio que debatendo com os fariseus, com os mestres da lei, a respeito disso. E ele fala nos versículos anteriores que não dá para colocar vinho novo em odres velhos. E ele está exatamente fazendo esse comparativo com o velho e o novo, o que não dá para viver. O novo de Deus, aquilo que Deus tem, meu filho, não dá para viver. Aquilo que Deus tem de novo, apegado aos padrões antigos, apegado a sistemas religiosos antigos. E infelizmente no nosso meio hoje nós vemos muitos religiosos, mas poucos cristãos de verdade. Porque tem muita gente com a mente ainda aprisionada por padrões de comportamento, aprisionadas por crenças antigas, crenças limitantes. E é por isso que a Bíblia fala que é importante haver uma renovação da mente. Por quê? Para justamente abandonar os padrões antigos para poder receber os padrões novos. Vocês lembram quando o povo de Israel foi liberto do Egito? O Egito ali era um símbolo de escravidão, eles eram escravos no Egito. Então, trazendo para esse paralelo espiritual, o Egito é como se fosse uma escravidão espiritual que nós temos através do pecado, pecados encobertos, pecados já enraizados que a gente toma como verdade, mas que não deixa de ser pecado e que escraviza a nossa mente, escraviza a nossa ação, o nosso comportamento, as nossas atitudes. O povo de Israel, eles foram libertos do Egito, mas enquanto eles estavam no deserto, indo para a terra prometida, que Deus disse, olha, é uma terra que mana leite e mel,
Eles estavam indo, né? O deserto era como se fosse um lugar, um processo de transformação que nós vivemos também. E eles quantas vezes desejaram estar no Egito. No Egito eles eram escravizados, eles tinham fardos pesados. Mas por muitas vezes, inúmeras vezes, eles desejaram estar no Egito. Eles falavam, antes a gente estivesse no Egito do que aqui no deserto, passando fome, sabe? E isso significa o quê? Significa uma escravidão de mente. Eles tinham a mente escravizadas. Por mais que eles tivessem saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. E é tanto que esses que saíram do Egito não puderam alcançar a terra prometida. Eles não entraram em Canaã. Por quê? Exatamente o que Jesus diz, não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Então não dá para viver o novo de Deus apegado ao velho. E eles não conseguiram viver o que Deus tinha para eles. Por quê? Escravizados na mente. Eles não conseguiram renovar a mente para viver o novo de Deus. Eles não conseguiram abandonar práticas antigas. Quem lembra quando Moisés subiu ao monte para orar, passou 40 dias orando, quando ele voltou o povo tinha feito um bezerro de ouro. Entende? Ou seja, não abandonaram as práticas antigas. E assim é impossível viver o novo de Deus. E quantas vezes nós também fazemos isso? A gente olha com os nossos olhos, criticamos o povo de Israel, mas nós fazemos a mesma coisa. Comportamentos antigos que impedem o fluir de Deus na nossa vida e nós não queremos abandonar porque estão enraizados em nós. Comportamentos que nós achamos que é correto, mas que estão enraizados em nós. E quantas vezes já aconteceu isso comigo? Há um tempo atrás, tem mais ou menos 1 ano que eu entrei nesse processo de transformação com Deus, nesse processo de santificação, de purificação, de limpeza. Um processo intenso onde Deus me mostrou padrões de comportamentos que eu tinha e que eu até então achava que era correto. É coisa minha, é o meu jeito, é da minha personalidade, fui criada assim. Então são padrões de comportamentos que estão enraizados e que nós tomamos como correto, mas que impede do fluir de Deus na nossa vida. Impede de Deus trabalhar em nós. Porque quando Deus chega, quando o Espírito Santo de Deus chega para poder fazer essa transformação, para poder fazer a obra na nossa vida, nós colocamos uma barreira que impede dele entrar. E o Espírito Santo de Deus só age onde há liberdade para ele atuar. Então quando nós erguemos as fortalezas, impede que ele passe. E quando impede que ele passe, impede o trabalhar e o fluir dele na nossa vida. Às vezes nós buscamos a Deus, queremos fluir nos dons espirituais, queremos falar em línguas, queremos, enfim, fluir nos dons. E nós não conseguimos. E nós nos perguntamos, mas por quê? Eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô buscando, por que eu não consigo? É justamente por causa dessas fortalezas que foram erguidas. Isso já aconteceu comigo também. Foi onde eu comecei esse processo de limpeza e de santificação, onde eu orei para Deus me mostrar, onde tinha coisas encobertas, ocultas, que eu não conseguia enxergar, mas que estava impedindo o trabalhar dele na minha vida. E foi onde ele me mostrou comportamentos que eu não deveria ter, que estavam ali enraizados, mas que era uma fortaleza na minha mente. Padrões de comportamento, coisas no meu caráter, no meu íntimo, que eu não reconhecia. E que quando eu dei essa liberdade, o Espírito Santo começou a trazer à luz, começou a trazer à tona e começou a haver uma transformação. Não que eu esteja perfeita 100%, não. Tem muita coisa ainda que precisa melhorar, que precisa ser transformada, mas o Espírito Santo, quando tem liberdade, ele entra e ele atua e ele faz a obra. Tem muita gente deixando de viver a obra de Deus, de viver a plenitude daquilo que Deus tem, porque não dá acesso para o Espírito Santo de Deus entrar através de padrões velhos. E Jesus fala, ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, porque diz que o velho é melhor. Entende o grau de escravidão que isso é capaz de fazer na nossa mente? A gente é tão acostumado com o pecado
que não consegue ver a santidade como algo bom. É muito melhor viver no pecado. Nós não conseguimos viver os frutos do Espírito porque é muito melhor, muito mais confortável viver os frutos da carne. Ninguém que vive o velho escolhe viver o novo porque acha o velho melhor, ou seja, escravidão da mente. A mente está escravizada pelo pecado. Não é à toa que inúmeras passagens falam que o pecado é como se fosse uma escravidão. Ele escraviza, mas Cristo veio para nos dar liberdade. Só que é necessário escolher viver essa liberdade. É fácil? Não, senão Jesus não tinha dito que quem vive o velho não escolhe viver o novo. Não é fácil, mas é possível. Jesus diz, quando os discípulos perguntam que quem pode ser salvo, Jesus disse, para o homem isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, para nós é muito difícil, é impossível querer abandonar o pecado. Mas em Cristo é possível, Ele veio para nos dar essa liberdade. Só que é necessário deixar o acesso para que o Espírito Santo entre, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça. É o Espírito Santo quem faz essa obra. Só que nós precisamos dar essa liberdade para Ele fazer. Nós precisamos dar esse acesso para Ele entrar, para Ele nos convencer, para que haja um arrependimento genuíno e que a obra de Deus seja completa na nossa vida. Então, que essa palavra tenha tocado profundamente no seu coração, tenha falado com você, tenha te confrontado, não para te condenar, mas para te restaurar, para te limpar, porque Deus está convidando pessoas para viver o novo. Só que as pessoas estão acostumadas com o velho. E não só pessoas que estão afastadas não, tá? Pessoas de dentro da igreja. Pessoas de dentro da igreja que estão servindo na igreja, mas que não estão vivendo a plenitude do reino de Deus, porque está apegado ainda ao reino das trevas. Pecados ocultos, comportamentos ocultos que acha que as pessoas não estão vendo, mas que Deus está vendo. Então, não consegue abrir mão totalmente do pecado porque está escravizado. Mas o Espírito Santo está convidando pessoas a deixarem um acesso para Ele entrar e fazer essa transformação, para poder viver um novo, para poder receber o vinho novo, para receber um azeite novo que é o Espírito Santo e poder viver a plenitude do que Deus tem e poder viver uma vida transformada, uma vida livre, porque Jesus veio para dar liberdade. Jesus veio para nos dar uma nova vida espiritual e uma nova vida aqui na terra, para vivermos em paz, porque a paz de Cristo excede todo entendimento. E não é uma paz pela ausência de conflito, não, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por provações aqui na terra. Jesus disse, no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque Jesus sabia, a paz dele excede qualquer entendimento, é passando pela dificuldade, mas em paz. É passando pelas tribulações, só que em paz, porque a paz de Cristo faz isso. A paz que Cristo tem não é igual à paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é uma paz passageira, é uma alegria momentânea, mas viver em Cristo é ter uma alegria constante, porque a alegria é fruto do Espírito. E quem tem o Espírito Santo vive em alegria, independente da situação. Está feliz, está contente e está em paz, porque aprende a descansar em Deus. Aprende que tem alguém que cuida de nós. Nós temos um Pai que cuida da gente. Então, essa paz, não por ausência de conflito, mas porque sabemos que tem alguém ali por nós, um Pai que cuida. Sabe, uma alegria que excede o entendimento, uma alegria que mesmo na dificuldade estamos de pé, guerreando. E é essa paz que Cristo veio dar. Só que é necessário que tenha um acesso para Ele entrar. É necessário que haja um acesso para o Espírito Santo entrar. E esse vídeo é um convite dele, dizendo, me dá o acesso. Abre as portas do seu coração, para que eu possa entrar, fazer morada, fazer uma limpeza e fazer uma restauração. Porque Ele não quer que você viva nessa situação para sempre. Ele não quer que sua vida seja só isso.
Ele tem muito mais, uma vida em abundância. Só que é necessário deixar ele entrar. Amém? Que você possa, com esse vídeo, abrir o acesso. Viver em liberdade e não cativo pelo pecado. E não cativo pelas forças do mal. Porque Jesus veio para te dar liberdade. Amém? Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.